Na hora que eu ligo o disjuntor do chuveiro, tá vendo, ó? Ele derruba o geral. E o cabeamento do chuveiro tá assim, ó. Tá tudo desconectado. Fala, meus queridos! Olha nós aí de novo pro terror do Zé Faísca. Mais uma vez, gente, nós fomos chamados para resolver um BO na instalação elétrica de um cliente. Só que o mistério dessa vez era, assim que ligava o disjuntor do chuveiro, desarmava o disjuntor geral da residência. Mas tem um detalhezinho de nada, hein? O chuveiro, ele não estava sequer conectado ao circuito que era protegido por esse disjuntor que estava desarmando tudo. Estranho isso, né? Bom, ficou curioso? Quer saber mais? Vai lhe custar apenas um like e uma inscrição aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Mais fácil e mais barato do que isso, meu querido, não há, tá? Vamos acompanhar então com o Brenner e com o Igão como desenrolaram essa história aí. Turma, o Brenner e o Igor, eles foram na casa de um cliente, né, e fizeram a análise e o orçamento do trabalho deles. Ó, eu já vou chamar a atenção para vocês aqui, porque o nosso orçamento foi o que garantiu o serviço, tá? Presta muita atenção. O orçamento dado pelo celular foi o que garantiu o serviço. Segundo o cliente, antes da gente, 2 eletricistas, eles foram acionados para ir lá. Um deles ficou de passar o orçamento primeiro e depois marcar uma visita, e o cliente está esperando esse cara até hoje. O outro, ele foi no local, mas ficou assim, incerto quanto ao valor final, tentando ajustar aí o valor conforme o tempo que ele fosse gastar para resolver o problema, e aí ele não deu tanta certeza para o cliente que ele ia conseguir resolver, então isso fez o cliente desistir dele, né? Ele não passou confiança para o cliente. Fica de alerta então para vocês, um orçamento simples e bem feito é a chave de entrada do mercado. E te falo mais, hein? O nosso orçamento, ele foi feito antes de ir, mas já tivemos a autorização do serviço dada na mesma hora, tá? Mas primeiro então vamos ver o serviço, que aí daqui a pouco eu falo mais de como é que a gente faz esses orçamentos aí. Fala galera, bom dia. Recebemos ali agora a ligação de um cliente. Segundo ele, o chuveiro dele tá com problema. Ele mandou uns videozinhos pra gente. Vamos lá tentar descobrir o que é. Se é cabeamento ou se é disjuntor, beleza? Vamos lá. Turma, estamos aqui com os equipamentos. Negão, sim. Vamos identificar qual é o problema do cliente ali. Ou é disjuntor ou é cabo. Vamos abrir o quadro dele aí pra gente fazer os testes. Bora, Igão? Bora que bora. Então vamos que vamos. Acompanha aí. Bom, turma, a primeira coisa nesses casos é identificar onde está o quadro de distribuição no imóvel, para primeiramente abri-lo e fazer uma inspeção visual em busca de um defeito aparente. Nesse caso aqui, a gente recomenda você observar pontos queimados, né, caso tenha, e dar aquela boa olhada geral, mais detalhada nos pontos de conexão. Se possível, até balançar os cabos aí mesmo para ver se tem alguma conexão frouxa. Esse quadro aqui ele não foi montado pela gente, mas não tá de tudo muito ruim não, tá? Apesar de um pouco apertado e não possuir barramentos de neutro e terra, aparentemente ele foi bem dividido, tá bem dimensionado sim. Então pessoal, como a gente olhou lá os cabos, que a gente ainda não sabe se eles estão em curto ou não, a gente vai fazer um teste de continuidade aqui, para poder identificar isso. Se der continuidade é porque o cabo dentro da tubulação fechou curto e está um encostando no outro. Se não der continuidade tá tudo normal com os cabos aí, provavelmente vai ser um problema no disjuntor. Então vocês acompanham aqui, ó, já peguei o multímetro, já coloquei na escala de continuidade, aqui para vocês verem, já deu o sinal sonoro. Então vamos lá, coloquei aqui no disjuntor, esse é o disjuntor do chuveiro, tá desligado aqui, o disjuntor está desligado, lembrando que o teste de continuidade tem que ser feito sem tensão. Vamos lá, colocar no borne do disjuntor, olha lá, como vocês podem ver, não apitou nem nada, então não tem continuidade, então os cabos estão todos ok. Após a inspeção visual, é feito alguns testes de verificação de tensão e ausência também de continuidade nos disjuntores quando eles desligados, né? Isso a gente busca uma falha no dispositivo. Visto também que essa era uma das nossas desconfianças. Fazendo isso, olha, já pegamos de cara o problema. O disjuntor do chuveiro ele estava em curto, é um problema no disjuntor. Isso pode ter acontecido porque os 2 disjuntores usados, eles são de 32 amperes e os novos chuveiros que o cliente instalou são de 7.500. Ou seja, estava trabalhando no limite para um pouquinho mais. Como os circuitos dos chuveiros são de 6 mm e a distância é curta, nós resolvemos trocar ambos disjuntores para 2 modelos de 40 amperes.
Então, pessoal, trocamos 2 disjuntores. Vocês lembram que o cliente fez o teste? E esse disjuntor primeiro aqui, ó, quando ligava o disjuntor geral, ele já desarmava esse e desarmava o geral? Agora vamos fazer o teste aqui agora. Ligamos o geral, ligamos ele, ó, normal. Então constatamos aqui que o problema era no disjuntor. E esse disjuntor aqui, nós trocamos porque o cliente também trocou o chuveiro. Então tivemos que trocar ele também, beleza? Agora vamos lá, testar os chuveiros e vocês acompanhem com a gente. Pois é, tava tudo indo até bem, né? Parecia ser moleza, mas na hora de energizar os circuitos novamente, apareceu outro problema um pouquinho maior, que acabou assustando bastante a nossa equipe. Eles foram para trocar e substituir um disjuntor, ou se precisasse trocar um cabo, eles também estavam aptos para isso, mas o BO era em outro lugar. Funcionou? Não, mas nós nem mexemos nisso, era que só 10 de chuveiro. Na hora da inspeção visual, o Brenner não percebeu, não viu que na entrada do DR do chuveiro, que era um DR específico, já haviam indícios de que tinha sobrecorrente, já que os cabos estavam escurecidos. Como podemos ver, o que acabou ocasionando um curto nos cabos, olha só. Então a simples troca do disjuntor agora fica um pouquinho mais complexa. A gente tem que retirar o DR e verificar se ele pode ser reutilizado. E o pior, talvez será preciso substituir os cabos da entrada do dispositivo DR. Então, turma, teve uma sobrecorrente aqui, ó, como a gente já havia falado, e se fundiu a carcaça, o plástico do DR com o borne. Então esse DR aqui está descartado. A gente não consegue mais usar esse carinha aqui. A gente vai fazer a substituição dele também. Olha só, turma, como estava o cabo que alimentava esse DR. Isso tudo foi causado porque usaram um terminal do tipo pino na entrada do borne do DR. Fazia tempo que esse terminal pino estava sofrendo de sobrecorrente. O cabo não foi mal dimensionado. O erro foi realmente ter usado o terminal pino conectado a um borne que é feito para barramentos, né, terminais ilhós, chatos, menos um terminal pino, porque a área de contato é muito baixa ali. Afinal, ele não é para esse uso também. Só que aí começou a via sacra do Brenner para tentar achar um DR bipolar da mesma marca. Ele ligou para várias lojas na cidade e não demorou muito, ele acabou achando. E aí já foi buscar um novo DR para resolver o BO. Bom, nesse momento, pessoal, vocês devem estar pensando, mas André, como que você cobra nesses casos, né? Parecia ser um problema e na verdade foi outro. Como o cliente ele mandou um vídeo que vocês viram, né, explicando o problema, a gente já entrou no app Meu Ajudante, né, e fez o orçamento dele de forma bem rápida, bem prática, muito fácil mesmo. Nós inserimos apenas os dados básicos ali do cliente, depois informamos ao app o tipo de serviço que a gente ia prestar e o valor dessa mão de obra. Nesse caso, nós passamos um orçamento de R$ 380 para resolver o problema caso fosse uma correção, uma intervenção apenas no quadro de distribuição, trocando disjuntor ou qualquer outra coisa ali. Nós colocamos também uma observação que se houvesse a necessidade de substituição dos cabos, aí o tempo aumenta e o orçamento mudaria para R$ 580. Isso a gente faz com um cálculo equivalente de horas trabalhadas da nossa equipe, tá, gente? Eu já ensinei sobre esse cálculo. Depois de informar aí ao app tudo isso, olha só, ele já nos entrega um orçamento pronto, já em imagem ou PDF, e a gente envia isso aqui direto no WhatsApp do nosso cliente. É muito prático, esse orçamento aqui ele foi feito em menos de 2 minutos. Além disso, pessoal, o app Meu Ajudante ele tem várias funcionalidades como calculadora automática de preços, para lhe ajudar a montar o seu preço mesmo, quanto você precisa ganhar, quanto que você precisa cobrar. E ele também tem a funcionalidade de relatórios, para você saber quantos orçamentos você fechou ao longo do mês e quanto que você ganhou de grana, né? Além também dele te lembrar que você tem que ligar para aquele cliente que você passou o orçamento e acabou esquecendo de cobrar ele, né? De estar em contato, de mostrar que você está interessado em fechar com ele. Enfim, tem muita funcionalidade que você só vai descobrir depois que acessar o nosso app, tá? Tô deixando um link logo na descrição para você fazer o download da sua versão. Tá disponível tanto para Android quanto para iOS. Vocês tanto pediram e a gente disponibilizou também para iOS. Vai por mim. Esse sim será o seu novo e o melhor ajudante, tá? Mas agora então, bora voltar para a obra, ver a conclusão do serviço aí pelos meninos. Pessoal, então trocado os disjuntores e troquei agora também o DR. Vamos energizar agora, ó, as lâmpadas já acenderam. Energizar o DR, né? Também. E aqui, ó. Show de bola. Agora vamos lá testar o chuveiro agora, beleza? Trocamos também os cabos que estavam em curto. São esses, desse disjuntor aqui, são esses dois.
trocamos agora tá filé. Show, galera, tudo pronto agora, tudo testado, finalizado aqui agora. Vamos pra casa, beleza? Então, meus queridos, pra quem acha que parou por aí, parou não. Os meninos, eles aprenderam, né? Eles ainda viram uma oportunidade no local e aproveitaram essa visita para convencer o cliente de fazer mais um servicinho lá e garantir uma grana a mais. E o cliente topou, porque eles conseguiram convencer, mas eu mostro isso, como que foi essa venda, essa pós-venda e como que eles aumentaram o nosso faturamento numa mesma visita, num próximo episódio. Então vocês têm que ficar ligados aí, tá? Agora fala pra mim, esse tipo de vídeo resolvendo problemas na obra, ele é bacana? Vocês gostam de conteúdos desse jeito? Eu particularmente, eu gosto sim. Então a gente pode trazer mais vídeo desse do nosso dia a dia? Responde pra mim nos comentários, tá? Outra coisa, conta pra gente também se você já é usuário aí do aplicativo Meu Ajudante, tá? E o que você tá achando dele. O nosso app ele pode ajudar muita gente a conseguir fechar mais obras. Portanto, não deixe de compartilhar a sua opinião, combinado? Lembrando também que o link dele tá logo abaixo para quem ainda não baixou a sua versão, combinado? Aqui ao lado, então, vocês já sabem, tem mais vídeos caso vocês tenham perdido alguns, né, dos vídeos aí que a gente postou recentemente. Então você fica à vontade para clicar e assistir, tá? Se atualiza aí. Abaixo tem um quadradinho com o link de download do app Meu Ajudante. É só clicar e baixar a sua versão. Forte abraço, meu querido. Tchau, obrigado.